Fala galera, tudo bom? Aqui é Fabiano Papel. Hoje tenho o prazer de conversar com o professor Rodrigo. O professor Rodrigo foi um dos caras que mais me ajudou aqui na América, em momentos difíceis da minha vida, né, professor? Que é isso, irmão? Situações que eu estava querendo voltar para o Brasil, cabeça fraca, e graças a ele, ao professor Sérgio, ao doutor Aide, se eu estou aqui ainda nos Estados Unidos, com certeza é devido a ajuda dele. Então, professor, primeiramente, obrigado, tá? Sou muito grato por ter o senhor como amigo, por te chamar de amigo, por te chamar de irmão. E, professor, se apresenta aí para quem. Difícil não te conhecer, mas vamos lá. Fala Vamos, sério. vamos brincar. Vamos brincar que o pessoal tá desinformado aí. Se apresenta aí, professor, pra gente. Pô, galera, bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, Papel. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo aí. Não só esse, né? O trabalho que você faz no tatame também é um trabalho diferenciado. Obrigado. Para mim é um grande prazer estar aqui com o irmão que eu conheci aqui na América. Cara, você sabe que viver aqui não é fácil, então, na verdade, você estava num momento, e a América é exatamente isso, né? São vários momentos aqui. A gente se encontrou, de repente, no momento que você estava ali numa baixa, mas graças a Deus a gente conseguiu unir esforços aí, você tocou e tá, pô, brilhantemente aí, tocando mais um projeto junto da Grace Barra, então, primeiro parabéns aí. Galera, meu nome é Obrigado. Rodrigo Prujanski, eu sou professor da Grace Barra já há bastante tempo, faixa preta quinto grau, sou capitão da Polícia Militar no Rio de Janeiro, sou oriundo do batalhão de choque, especializado pela unidade, e desenvolvo um trabalho já ao longo de anos aí em relação ao jiu-jitsu adaptado às forças de segurança. No caso, comumente falado, defesa pessoal policial. Então, dedico a minha vida a isso, né? Vejo isso todos os dias, respiro isso, assim como o jiu-jitsu, né, que é o nosso caminho. E eu tô aí para tentar somar de alguma forma com vocês aí em relação a esse assunto. Obrigado, professor. Mais uma vez, obrigado por. Sei que seu tempo é muito corrido e esse bate-papo vai engrandecer muito. E acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, né, professor, é como é importante a defesa pessoal dentro do jiu-jitsu, né? E como é que o senhor vê a diferença entre o jiu-jitsu esportivo e a defesa pessoal, e o quão importante para nós, professores, é aprendermos defesa pessoal, né? E depois eu queria que também o senhor falasse um pouquinho da diferença entre a defesa pessoal para uma pessoa que é um civil, vamos falar assim, né? E a defesa pessoal para o pessoal que trabalha na segurança pública, né, professor? Vamos lá, eu anotei aqui para não me perder. Primeira coisa, né? Jiu-jitsu esportivo e defesa pessoal, né? Isso. Cara, assim, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Eu não sou dono da razão de nada, só tô caminhando por esse histórico aí de jiu-jitsu esportivo, defesa pessoal há algum tempo, tá? Eu sou aluno do professor Alexandre Café, que é um cara que é extremamente competitivo, um cara que eu cresci e todo o meu jiu-jitsu foi acompanhando ele em competições, sendo coach dele, sendo competindo ao lado dele. Então eu pude ter o termômetro entre o jiu-jitsu esportivo e essa análise da defesa pessoal. Na minha humilde opinião, eu acho que a gente, ao longo do tempo, a gente está perdendo essa essência da defesa pessoal, né? E o que é a essência da defesa pessoal? Cara, é o jiu-jitsu adaptado para o teu dia a dia. Não é um jiu-jitsu competitivo, visando ponto, visando regra, visando observar regulamento para ganhar medalha. Não estou falando que não é importante, não é isso. Mas eu estou dizendo assim, o jiu-jitsu efetivo na rua, o jiu-jitsu que vai salvar a tua vida, o jiu-jitsu que vai te desvencilhar de uma agressão, o jiu-jitsu que vai evitar que uma agressão comece. Porque, na minha opinião, a defesa pessoal ela começa muito antes de eu colocar a mão em alguém. Ela começa com o meu comportamento, ela começa com a minha observação, ela começa com como eu reajo a uma provocação. Isso tudo, na minha opinião, eu acho que é um dos maiores benefícios do jiu-jitsu, que começa com a base de defesa pessoal. Então, assim, eu acho que existe hoje uma dimensão, uma diferença muito grande entre o jiu-jitsu esportivo e a defesa pessoal. Eu acho que isso foi acontecendo até de uma forma natural por conta da explosão que o jiu-jitsu está tendo, né, e continua tendo, inclusive, aqui, de campeonatos por cada vez maiores, com muito mais participantes, com premiação. Eu acho que esse é o caminho realmente para fortalecer o esporte em si, mas a gente, como professor, a gente tem que estar antenado se os nossos alunos estão aptos a utilizar aquilo como uma ferramenta para o dia a dia. E a ferramenta em dois sentidos, tá, Papel? Permita-me aqui até filosofar um pouco. O Pode. jiu-jitsu como mudança pessoal de autoconhecimento, de você não perder a linha diante de uma provocação, de você não se desesperar diante de um problema, porque o que é o jiu-jitsu treinando ali tomando uma massa? Cara, se você não raciocinar, você vai bater.
Não tem jeito. Então, acho que esse é o grande benefício para o teu dia a dia, você encarar a vida. E o segundo é o efetivo. É realmente situações de violência. Cara, nós somos seres humanos, né? A violência ela está inerente à natureza. Então, a gente pode sofrer um ataque, a gente pode passar por uma situação ali de estresse e a gente tem que estar apto a se defender. Então, na minha opinião, isso ao longo do tempo foi se perdendo. Eu tenho contato com vários professores, vários faixas pretas já experientes, que falam para mim, professor, cara, eu não tenho histórico de defesa pessoal, eu gostaria de me aprofundar nesse sentido, eu queria me especializar nesse sentido. Então, eu acabo fazendo desses contatos uma média de que realmente a coisa está, por uma infelicidade, a gente está se perdendo. O que você inclusive eu, né, professor? Foi mal, fala. Eu venho conversando muito com o senhor sobre isso, e eu não tive aula de defesa pessoal, e não procurei na época, e hoje eu vejo quão importante é. Principalmente, eu acho, se você quer trabalhar com um público que é a maioria dele, que não procura o jiu-jitsu para competição, procura o jiu-jitsu para exatamente defesa pessoal, né? E agora, na minha visão, está se abrindo um mercado muito grande para a parte de você, como professor de jiu-jitsu, dar aulas e ministrar palestras, seminários para forças de defesa Segurança, do né? Estado. Isso aí. Entendeu? Né, professor? Eu queria que o senhor Perfeito, falasse um pouquinho sobre isso também. Qual a diferença, principalmente a diferença. Eu acho que deve existir uma grande diferença entre eu ensinar a defesa pessoal para, como eu falei, para um civil, para vamos falar militar, né, que no Brasil é mais militar, aqui nos Estados Unidos deve ser diferente. Você pode chamar de operador de segurança, porque... Operador de segurança, perfeito, professor. Porque eu acho que ele se encaixa também no público que é profissional de entidades privadas, né? No caso, um segurança privado, né? Um agente de segurança privado, que aqui fora também é muito comum. Cara, assim, é completamente diferente, né? Vou ser bem honesto com você, porque enquanto um civil, a gente tem algumas limitações, por exemplo, no Brasil, legais, que é uma exceção o civil estar armado, os operadores de segurança, como regra, estão armados. E quando a gente fala armado, é armado lato sensu. A gente está falando de arma de fogo, a gente está falando de um espargidor, a gente está falando de um bastão, a gente está falando de uma arma eletroincapacitante. Beleza. O que é a arma, né? Uma das melhores definições que eu li até hoje em relação a isso, uma coisa que eu pesquiso bastante. A arma, nessa situação, ela é um equalizador de força. O operador ele não está ali com a arma para obrigar a pessoa a fazer o que ele quer. Não é isso. Ele tem um cumprimento legal e tem que ser observado, e ele está legitimado pelo Estado, e é independente do país que você tiver. Né? Os Estados, de uma maneira geral, eles vedam a autotutela, ou seja, eles delegam ao Estado a força da cobrança através da utilização do uso da força. Então, essa galera ela tá alinhada e está adstrita à situação legal. Cara, se eu não ensinar esse cara como operar, invariavelmente esse cara ele entra na ocorrência, ele deixa de conduzir a ocorrência e passa a ser um envolvido e passa a responder legalmente sobre isso. Então tem duas coisas que eu acho que são muito gritantes na diferença de ensinar operadores de segurança. Primeiro é uma atuação dentro da legalidade e segundo é que ele está lutando pela vida. Porque a partir do momento que ele tem que efetivamente utilizar técnicas, cara, se ele não souber utilizar, ele vai perder a arma dele e aquele equalizador de força passa a ser voltado contra ele. Quantos operadores a gente teve que foram vitimados com o próprio equipamento? Inúmeros. Por quê? Porque não existe a cultura dentro das instituições, não estou falando em nome da minha instituição, estou falando de uma forma geral, existe uma cultura de achar que, não, eu tenho uma arma de fogo, eu resolvo. E não é assim. Infelizmente não é assim. Tanto que dentro deixar claro, né? Eu trabalho com isso, eu ensino isso, mas eu não criei nada. Tá? Assim, eu quero deixar bem claro, nada do que eu ensino eu desenvolvi a técnica tal. Não tenho arrogância suficiente para falar isso, mas eu fui coletando ao longo da minha caminhada. Eu fui aprendendo no Krav Maga, eu fui aprendendo no Jiu-Jitsu, eu fui aprendendo no Judô e fui ajustando para a realidade de quem carrega uma arma, principalmente uma arma de fogo. Então, cara, o que eu costumo falar quando eu recebo os alunos, principalmente professores, como você, que é um exímio lutador, é um exímio competidor, você tem a técnica, mas quando eu coloco o equipamento arma, isso muda o jogo. Por quê? Porque é algo que até então a tua cabeça não está treinada para proteger. Você está pensando em neutralizar o cara e tal. E numa dessa você expõe o teu equipamento. Então eu costumo falar, assim, logo de chegada,
no primeiro nível, é lógico que a gente vai mudar isso ao longo da caminhada ali, da formação do nosso futuro instrutor de defesa pessoal policial. Mas eu costumo falar o seguinte, a gente treina a agarrar os outros para não agarrar ninguém. Porque no momento que eu estou em contato com o cara, ele está próximo dos meus equipamentos. Então, a primeira etapa é tentar resolver o problema de forma que eu não precise colocar a mão no cara. Isso, às vezes, é uma desconstrução enorme, Papel, porque quando a gente fala em defesa pessoal, você faz essa pergunta logo de cara, para qualquer turma que você colocar, você fala assim, o que é defesa pessoal para você? O nego já acha que é agarrar, jogar no chão, imobilizar, e aí você fala, cara, é muito antes disso. A gente vai chegar nesse ponto, se necessário. Mas eu consigo te dissuadir na verbalização, eu consigo te mostrar que eu estou pronto para o combate e você desistir do que você está tentando, muito antes de colocar a mão em você. Então, assim, é um desafio muito grande, cara, trabalhar com os profissionais de segurança, porque não existe essa cultura de treinamento. Então, as pessoas acham que só o fato de ter o equipamento é o suficiente para se desvencilhar. E, cara, a internet está aí para mostrar. Todo dia tem uma ocorrência, todo dia tem um vídeo de uma infelicidade. E eu vou falar o seguinte, não é porque você treina que você vai se dar bem, mas você diminui as chances do problema. Isso aí, sem dúvida, você vai diminuir a estatística. Agora, não treinar, aí fatalmente você está jogando dado ali para, infelizmente, de repente até pagar com a tua vida. Até casos que aconteceram recentemente, né, professor? Acredito que se a força policial tivesse o treinamento adequado por um professor, seja de qual arte marcial, mas eu acredito que o jiu-jitsu seja mais recomendada para as forças policiais. Acidentes como aquele rapaz daqui até dos Estados Unidos também, né, que acabou sendo morto por um policial, eles não teriam acontecido, né, professor? Existem outros casos também, professor, que o senhor consegue enxergar que se o policial com conhecimento da defesa pessoal provinda do jiu-jitsu, ele teria agido de outra forma e o jiu-jitsu poderia ter caminhado essa ocorrência para um lado completamente diferente do que aconteceu? Com certeza, cara. Assim, na minha opinião, o jiu-jitsu, em termos de controle de contato, né? A gente fala tecnicamente falando, quando eu coloco a mão em alguém, como operador de segurança, eu estou efetuando técnicas de controle de contato, ou seja, eu não estou batendo na pessoa, eu também não estou infligindo dor porque eu quero. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito no curso. A partir do momento que eu dominei alguém, eu preciso verbalizar o que eu quero dessa pessoa. Porque essa pessoa não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas o gatilho mental tá doendo, ele está me pedindo para fazer alguma coisa. Se eu atender, para de doer. Esse é o gatilho. Então, se eu não falar para o policial se comunicar o tempo inteiro durante a ocorrência, ele pega, domina o braço, entorta o braço, aí tá dando aquela omoplatazinha ali justa, o cara tá no ai, 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 o policial tá ali sem falar nada, ou seja, a gente pode ter ele pode ultrapassar a linha do que a gente chama de razoável, de proporcional, e ele pode responder por isso. O jiu-jitsu, Papel, pô, você treina jiu-jitsu há bastante tempo. Eu treino jiu-jitsu, cara, eu comecei com 11 anos, eu treino jiu-jitsu há 30 e vai fazer 32 anos esse ano. Tá revelando sua idade, hein, professor? Tá revelando não sua tem idade. problema, não tem problema com isso, não. Eu treino jiu-jitsu há 5, só há 5. Aí, cara, fala sério. Cara, eu acho, assim, o jiu-jitsu, ao longo do tempo, ele vai me provando que ele é uma técnica, ele é uma arte marcial tão efetiva, cara, que você consegue jogar um xadrez na tua cabeça diante de uma situação de agressão e tal, que você já traça algumas jogadas e fala assim, cara, esse cara tá se comportando dessa forma. O meu planejamento é esse, e você acaba com uma situação muito rápido. Se os policiais dominassem isso, cara, assim, se fosse uma cultura como, por exemplo, a mudança que teve radical sobre a implementação do treinamento e a implementação nas escolas de Abu Dhabi, na Arábia, onde todo mundo treina jiu-jitsu, onde criasse uma cultura nesse sentido, com certeza essas ocorrências em que tem desfechos aí letais, seja pelo policial, seja pelo abordado, cara, eles iam diminuir. Porque é como se fosse um termômetro. Você dominando esse tipo de técnica, você dominando o controle de contato, você consegue segurar a ocorrência para que ela não evolua. E, cara, eu vou ser muito honesto com você. Várias vezes, o potencializador, o catalisador da ocorrência é o próprio operador de segurança por não saber como operar. Então, ele acaba criando um problema maior do que já existe. Às vezes, o cara não queria resistir, às vezes, o cara não queria reagir, mas a forma que ele se comporta acaba incitando o cara a ter uma reação agressiva. E aí, infelizmente, a gente vai cair no achismo. Porque se o cara não treina, ele vai fazer o que ele acha que dá para fazer.
E aí a gente tem esses infelizes desfechos aí de ocorrência. Então eu acho que o jiu-jitsu, na minha opinião, é uma das artes marciais que eu recomendo para todo mundo que eu tenho contato que seja operador, cara. E uma coisa que o senhor fala muito, né? A gente só faz o que treina, né? Só faz o que treina, irmão. É uma frase que eu incorporei. E é impressionante que o senhor falou uma coisa que eu até levo para o jiu-jitsu esportivo. É criar cenários. Se você não cria cenários e se antecipa... O fato de você criar cenários da sua cabeça, você cria as soluções para aqueles problemas criados no seu cenário. E isso você só vai conseguir criar se você tiver conhecimento suficiente para resolver os problemas que aquele cenário que você criou está te apresentando, né, professor? Então, eu acho que o que o senhor falou só corrobora com o que eu penso em relação à criação de cenários. Isso eu estou falando do jiu-jitsu esportivo, que eu não tenho experiência com a defesa pessoal e muito menos para a defesa pessoal voltada para forças de segurança, para operadores de segurança, né? Mas eu fiquei muito feliz em ouvir isso, porque na verdade a gente consegue levar esse conceito de cenários, a criação de cenários, a resolução dos problemas para qualquer área da arte marcial, né, professor? Ó, vou puxar um gancho aí, vou dar um spoiler que a gente trata no curso. Pode? Pode dar uma palhinha para Oh, o público? você... Primeira Então, mão, primeira mão, primeira mão? primeira mão aqui. Opa! Normalmente eu não falo isso em rede aberta porque é um conhecimento técnico e a gente reserva isso para o curso, né? Isso eu aprendi numa das minhas especializações no Batalhão de Choque, onde eu sou especializado em curso de policiamento em praça desportiva. O que significa isso? A gente vai atuar onde tem aquelas torcidas organizadas, sabe? Pô, aquela massa, meu irmão, perdida, porradaria, quer invadir campo e tal. E a gente estuda, então, o conceito da psicologia e o conceito da sociologia aplicado ali às multidões. E aí eu vou dar só um parênteses em relação ao que você falou, que é importante, o que você faz, e não à toa você consegue ser exitoso nos campeonatos que você entra, porque você está antecipando a tua jogada, né? É que, na verdade, assim, os estudos, né, comprovam, estudos científicos comprovam, que o ser humano ele vem de fábrica com 4 respostas inatas na cabeça dele. E isso a gente aprende para poder entender como agir diante daquele ser humano que está me causando um transtorno. Agora, se ele está me apresentando um problema, então agora eu vou falar um linguajar técnico, né? A crise. A crise ela vai aparecer, é um problema. Então, no caso, você está numa luta de campeonato, a tua crise é lutar com um cara que está tão treinado quanto você. Então, você tem que ter respostas prontas para isso. E as 4 respostas naturais que a gente tem, cara, a primeira, por incrível que pareça, é desmaiar. Não à toa, algumas pessoas, diante de um evento tão traumático, a pessoa desmaia. Por quê? Porque é uma reação do cérebro desligar. Desliga o disjuntor e deita. E aí, biologicamente falando, as pessoas falam, os médicos falam que é o seguinte: quando você desmaia, o teu corpo ele estabiliza, ele deita e a corrente, a circulação sanguínea, ela fica equilibrada. Você não precisa brigar contra a gravidade para jogar sangue para o cérebro. Então, a primeira resposta seria desmaiar. A segunda resposta, por incrível que pareça, é o congelar. E realmente, cara, repara só, você está diante de um evento e acontece algo que te surpreende. Se a tua cabeça não tem resposta prévia para aquilo, você fica assim, ó. Você fala, e agora, né? É o e agora. Então é uma resposta natural. As 2 outras respostas, elas são mais naturais de serem reconhecidas. A terceira, não nessa ordem, tá? Mas só para dizer que existem 4. A terceira seria correr, fugir, porque é um instinto natural de sobrevivência. Você escuta um trovão, você se abaixa, você tenta procurar um abrigo, você escuta um tiro, né? Pelo menos no Rio de Janeiro. Você vai querer procurar alguma coisa. No meio do casamento, você escuta um tiro. Aí você, pô... E por último, cara, olha que interessante. Por último, é a reação, é o ataque. Só que o correr e o atacar são coisas que você pode treinar. Então, quando você fala do teu cenário sobre criar situações de luta, é justamente isso. Você está antecipando um ataque contra você. Fala, pô, se o cara entrar nessa raspada aqui, o que eu faço? Pô, eu estudei, eu vi uns vídeos desse cara, eu sei que ele é bom jogando ali, pô, passando a guarda, então eu vou bloquear ali e tal. Então, são essas 4 respostas, cara, que o jiu-jitsu te ajuda a treinar para o teu dia a dia, para uma situação de crise. Né? Então, só trazendo para vocês, só para entender a minha realidade. Eu sou policial, eu ando armado 24 horas. Ainda nos Estados Unidos, graças a Deus eu tenho direito a ter minha arma aqui, eu ando armado. Se eu não treinar a minha esposa para situações em que ela esteja comigo e eu esteja armado,
eu criei um problema para mim. Então, até isso é importante, e eu englobo isso também como o conceito da defesa pessoal. Você vê, ela não está brigando com ninguém, ela não está sob ameaça de ninguém, mas ela sabe que a partir do momento que eu sair com ela não pode ficar do meu lado direito, porque eu sou destro e minha arma está do lado direito. Então, se eu tiver que fazer um saque e ela estiver do lado direito, ela está na linha de fogo. Isso tudo é conceito de defesa pessoal antes de uma coisa acontecer. Se eu descanso em relação a isso, eu pego a minha mão forte, que é a direita, dou para ela, ou seja, inutilizo o meu saque, porque eu não vou conseguir sacar a arma com a mão esquerda, ela está no meu lado direito. Então, o que você falou, Papel, é importantíssimo para quem quer ter não só uma carreira vitoriosa, não, cara. Para quem quer ter uma vida um pouco mais tranquila. É antecipar o problema. E o jiu-jitsu, cara, como ferramenta de vida mesmo, de mudança, é algo que, na minha opinião, é o que mais traz próximo da nossa realidade. Porque o que é a vida, meu irmão? O que é a vida, principalmente aqui na América? É pressão, é cobrança, é atingir objetivo, é superar barreira, é passar a arrebentação, beleza. O que é o jiu-jitsu? Jiu-jitsu é administrar essa pressão, irmão. Quando você tá ali dentro do tatame, treinando com o cara é habilidoso, às vezes o cara é mais forte, às vezes o cara é mais pesado. Tem que ter a cabeça boa para trabalhar. Então, cara, você tá não à toa, né? Não é à toa que você... eu te acompanho também no teu trabalho, sei que você é um cara estudioso do jiu-jitsu, sei que você dedica tempo, né? Muita gente pode falar assim, putz, o cara tá fazendo vídeo de luta. Não, o cara tá estudando, mano. É isso que a galera não entende, né? Você está dedicando o teu tempo a ver pessoas que têm técnicas que são, às vezes, diferentes, melhores ou mais avançadas em determinadas situações e fala, pô, alguma coisa disso aí eu posso aproveitar para mim. Então, você é um cara que é um estudioso de jiu-jitsu e não à toa está tendo resultados aí, pô, ao longo do ano passado todo, foi campeão de tudo que entrou, porque se dedica para isso, se prepara dentro dessas 4 respostas, a tua resposta está pronta. Então, esse eu acho que é o caminho, cara, para quem quer não só ter um jiu-jitsu esportivo, mas quem quer ter uma vida mais tranquila tem que estar treinado. Eu aprendi desde cedo que sem estudo a gente não consegue desenvolver nada na nossa vida. Eu acho também que a minha formação me ajudou bastante, né? Eu me formei trabalho com programação, então isso me ajudou bastante, inclusive nas aulas. E, professor, falando em estudos, eu tô sabendo que o senhor está criando um curso, como é que vai ser? Fala um pouquinho desse curso, como é que vai ser esse curso? Tem uma mentoria também, explica pra gente como é que vai ser. E o que a gente pode esperar desse curso aí, e como o senhor acha que esse curso vai ajudar nós, professores, aí vamos falar um pouquinho mais do professor de jiu-jitsu, né? Como esse curso vai ajudar a gente aí a superar essa barreira de ser, porque hoje, infelizmente, acontece, os professores hoje têm pouco conhecimento de defesa pessoal, e eu falo de mim, que sou um cara que sou estudioso, eu nem posso imaginar os caras que não estudam, que tem muito. Tem muito faixa preta, o senhor deve saber mais que eu, muito faixa preta que não estuda, e como é que esse curso pode potencializar nós como professores, como é que esse curso vai ajudar na nossa carreira como professor. Legal, cara. Pô, obrigado pela pergunta. Assim, esse é o meu projeto, poderia até dizer projeto de vida, né, hoje. A ideia não é só gravar o curso, como a gente já gravou, está em fase de edição agora, está na reta final. Eu acabei sendo convencido, era uma coisa que, graças a Deus, a gente tem a cabeça aberta para aprender, então eu acabei ficando convencido de que valia a pena gravar esse conteúdo e colocar online. Por quê? Porque até então eu pensava o seguinte, cara, essa história de curso online, para aprender as coisas online, de matérias práticas, para mim isso não existe. Na minha cabeça era assim. E aí veio a Covid mostrando para gente que a gente tem que se adaptar. Eu me peguei fazendo vários cursos e aprendendo um monte de coisa, prática inclusive, né? Tem curso de tiro, por incrível que pareça, que não necessariamente você precisa estar no stand para aprender o que o cara está falando. Né? O cara fez uma manobra com equipamento que eu falei, interessante, cara. Quando eu tiver a oportunidade de ir no stand, eu vou lá colocar em prática. Então, caiu para mim aquela barreira de que não valia a pena colocar esforços para tentar divulgar essas informações online, para tentar ajudar o máximo de pessoas que fosse possível. E aí, de novo, tá? Vou dar uma filosofada, mas é verdade. Cara, na minha cabeça, cada projeto que a gente se coloca para fazer, se não tiver como base para ajudar o outro, ajudar o ser humano em si, se você estiver visando só lucro, na minha opinião, isso não se sustenta. Você ganha uma vez, você ganha 2 vezes, mas se o teu trabalho não vai ficar consolidado porque você não conseguiu ajudar efetivamente alguém. Então, a ideia do curso, cara, uma delas é essa. É entender
de tanta mensagem que eu recebi de professores, primeiro ao redor do Brasil, que era onde eu estava antes de vir para cá. Muita gente mandando mensagem, falando, professor, eu não tenho condições de ir para o Rio de Janeiro fazer um curso com o senhor. Tem como colocar isso online? Pô, tem algum material que o senhor possa me mandar? Isso acabou me convencendo através de argumentos reais. E aqui também, aqui nos Estados Unidos, agora morando aqui, mais mensagens falando, professor, pô, quando é que você vai dar um curso no Brasil? Quando é que você vai gravar isso online? Então, a ideia do curso, Papel, é levar esse tipo de informação para quem for interessado, para quem é estudioso como você e queira, e aí agora eu vou falar sem qualquer tipo de vergonha, porque nós somos profissionais do jiu-jitsu hoje, a gente vive disso, né? Que queira abrir mercado, que queira trabalhar com isso, que queira monetizar isso a seu favor, porque é um mercado, tá, pessoal? Eu trabalho com isso já há bastante tempo, é um mercado muito carente de profissionais nesse sentido. A gente não tem instrutores que dominam essa disciplina. Isso ao redor do mundo. Não estou falando só do Brasil nem dos Estados Unidos, não. Tem uma galera aventureira, tem uma galera que quer adaptar as técnicas e tal. Mas de conhecimento sólido, cara, você conta na mão. Então, me convenci, comecei a gravar o curso. E daí vieram duas ideias, Papel. Duas ideias que eu achei bem interessantes. A primeira, né, a gente já criou e vai lançar ainda esse ano, que vai ser um portal. E esse portal vai ser uma referência, vai ser uma vitrine para os instrutores que queiram lançar os seus materiais e para a galera que estiver interessada nesse tipo de assunto. Vai ser um portal específico nesse assunto, defesa pessoal para operadores de segurança. Aqui nos Estados Unidos, a gente costuma usar uma terminologia chamada Competitive Tactics ou Self-Defense para First Responders, que são aqueles primeiros a atender a ocorrência, seja bombeiro, paramédico ou policial. A ideia é a gente ter ali uma plataforma em que a gente possa divulgar o material dos nossos instrutores e ser uma fonte de consulta e referência para todo mundo. Essa é a primeira da plataforma. A segunda do curso, eu costumo falar o seguinte, vamos lá, eu estou lá dando instrução, recebo o professor Papel como o nosso aluno de defesa pessoal policial. Cara, eu não vou ensinar jiu-jitsu para você, jiu-jitsu você já sabe, jiu-jitsu já domina. A ideia é que é como se você estivesse fazendo uma pós-graduação num assunto específico que envolve o jiu-jitsu. E aí eu te apresento a parte dos equipamentos, a parte do comportamento, te apresento uma parte de legislação que às vezes não chegou para você ainda, porque é uma coisa muito específica. E o mais importante, na minha opinião, é o seguinte, além de levar o conhecimento, além de levar a base didática, né, e dar todo o suporte para que a pessoa não só entenda a técnica, mas possa utilizar isso no dia a dia, cara, eu quero fomentar esse mercado. Eu quero que os professores tenham mais uma oportunidade de ganhar dinheiro ensinando jiu-jitsu para um público que é extremamente carente. Agora, não esperem que o público americano seja diferente do brasileiro, no caso dos policiais, de que vão olhar para a tua disciplina e vão falar assim, caramba, é exatamente o que eu preciso. Não, a mentalidade dos operadores, ela é uma mentalidade fechada. E a ideia de fazer a mentoria, e aí puxando o gancho que você falou sobre a mentoria, foi justamente essa. Eu formei praticamente 200 instrutores no Brasil dessa disciplina. Fiz uma reunião ano passado, fiz um encontro de instrutores e perguntei efetivamente quantos estavam lecionando. Porque lembra, o meu projeto, Papel, era botar essa galera para dar aula. Então, eu comecei esse nosso projeto, se eu não me engano, a primeira turma foi em 2018. Eu comecei esse projeto. Cara, quando eu olhei e vi que tinha pouca gente dando aula, eu parei e comecei a rever o meu trabalho. Falei, onde é que eu estou errando? Que eu não estou atingindo o que eu queria. Essa galera tinha que estar dando aula, essa galera tinha que estar disseminando informação. Fiz um encontro de instrutores e a gente sentou e a gente enxergou várias barreiras. Barreiras institucionais, barreiras culturais. Então, a minha ideia, falei, cara, beleza. Eu acho que eu tenho solução para muitas dessas respostas. E aí foi o lance da mentoria de falar o seguinte, quem efetivamente quer colocar em prática e tem algum projeto já desenhado, rascunhado, meu irmão, eu vou pegar pela mão e vou fazer o passo a passo que eu fiz para fazer isso acontecer. E aí veio a mentoria, a gente começou ontem, inclusive, a gente já teve a nossa primeira reunião, e aí a gente tem que ter uma série de alinhamentos para que quando você apresentar esse material, fique uma coisa sólida, uma coisa sedimentada, em que as pessoas entendam o recado que você quer dar. Que você não é um charlatão, que você não vai chegar lá ensinando o cara a ser ninja, entendeu? Que aquilo é necessário para o efetivo, que aquilo é um potencial diminuidor de ocorrências e letalidades. Então, daí veio a mentoria. E, cara, nesse processo, Papel, só para finalizar, que eu falo demais mesmo. Não, pode ficar à vontade, professor. Pô, eu conheci o professor Elton Castro, que é um professor faixa preta 4 graus da Gracie Barra, lá de Roraima. Se eu não me engano, acho que é Casa Forte, alguma coisa assim. Ele é policial civil lá. E ele veio com uma missão, cara, que
que acabou transformando a mentoria em consultoria. Vou te explicar por quê. Porque a mentoria é uma coisa que a gente ia caminhar junto e ia construir junto. A consultoria era uma coisa bem específica para a situação dele. Ele assumiu a missão de dar o curso de defesa pessoal policial na Cadepol de Roraima para delegado, escrivão, agente, e ainda tinha os peritos legistas. Ele assumiu a missão e aí me procurou para falar assim, professor, com toda a humildade, sou faixa preta, já formei campeão mundial e tal, mas essa disciplina realmente eu tô deixando a desejar, queria uma força. Aí ele escreveu na mentoria, depois eu conversei com ele, eu falei, cara, isso aqui é muito específico, é como se fosse uma consultoria, você tem um problema específico, e a gente está desenvolvendo. Então eu estou tendo a honra, cara, de participar e desenvolver de um curso de defesa pessoal policial, que não ocorre em Roraima há mais de 20 anos. Então está sendo uma experiência bem legal para a gente, eu estou construindo isso com ele, a gente está tendo reuniões online, e ele está colocando em prática. E ele está sendo uma resposta assim, muito positiva para mim, que ele fala assim, pô, professor, estou desconstruindo muita coisa em relação ao que eu tinha de jiu-jitsu para a parte de defesa pessoal policial. Então, cara, isso me dá um ânimo, porque a missão aqui, a nossa missão, Papel, você aqui nos Estados Unidos, e eu vi isso trabalhando do teu lado ali, a nossa missão, cara, é mudar a vida. E é o que a gente está conseguindo fazer, né? Você brilhantemente está fazendo através do jiu-jitsu, não à toa quando visita a academia, pô, a molecada aparece lá, os alunos aparecem lá, saudosos, lá, pedindo para você voltar. Isso é sinal que você está fazendo impacto, né, cara? A nossa missão aqui, com a ferramenta do jiu-jitsu, é mudar a vida. Então, meu irmão, a ideia é essa, a ideia do projeto é essa, vai ser aberto a todo mundo. É lógico que eu não vou mostrar nada avançado ali no online, mas eu quero, pelo menos, dar ali um aperitivo, né? Você vai, não é só mostrar uma técnica, não. Irão ter técnicas básicas de um currículo básico que você consegue implementar, mas, de novo, né? Eu mudei minha concepção, mas não completamente. Eu acho que nada muda o treinamento presencial. Então, é lógico que eu faço um convite para todos os alunos. Se fizer online e depois puder fazer o presencial, aí você sedimenta o conhecimento da melhor forma. Porque na verdade o online ele vai te dar a base, a fundação e o pré-conhecimento para fazer esse curso presencial, né, professor? Exato. Você não vai perder, né, entre aspas, tanto tempo explicando pequenas coisas que o online, principalmente a parte teórica, eu acho. Exatamente. A parte teórica você vai abordar muito no curso online, acredito eu, né? Eu não tive o prazer de ver, mas eu vou ser o primeiro. Quando lançar, a compra número 1 vai ser a minha, tenho certeza. Que você vai mostrar o básico. Sim. Né? E claro, cada um que queira se aprofundar, ele vai te chamar para um seminário, ele vai te convidar para ir presencialmente onde ele está, né? E uma coisa que o senhor falou, e eu acho que principalmente aqui na América, né? É impressionante como o mercado aqui é gigantesco. Gigante. Porque cada cidade tem sua polícia. Se o professor for inteligente o suficiente, ele prepara um projeto, apresenta para a força policial, entendeu? Dependendo do que você queira, você pode oferecer esse projeto para ajudar a comunidade, e com certeza essa força policial vai te aceitar. E isso vai ser um processo, não sei se eu estou falando alguma coisa errada, mas tipo assim, que até vai te ajudar amanhã se você quiser um green card. Professor, você cantou a pedra para quem está interessado em abrir caminho aqui. A polícia, ela recebe muito bem essas ações sociais. Aqui nos Estados Unidos tem essa cultura. Então, se você chega lá como professor, né, você chega formado, você mostra o diploma, então, você quer ajudar, cara, você está abrindo uma porta aí, pô, você deu ouro agora, hein? Entregou o ouro para a galera que está interessada em vir para cá, cara. Com certeza. Vou abrir uma consultoria também. Porque, na verdade, é o que eu vejo, assim, cara, a gente está num país que respira segurança. E as forças policiais, elas necessitam de algo que a gente tem. Exato. Claro, a gente precisa se especializar. Eu, por exemplo, hoje, eu não teria coragem de dar aula de defesa pessoal para a polícia, porque eu não sei, eu não tenho esse conhecimento. Por isso a minha busca e a minha vontade de fazer esse seu curso. Sim. Mas, cara, você imagina você com esse conhecimento, vivendo aqui na América, podendo chegar no departamento de polícia da cidade que você mora, ou das cidades circunvizinhas, e apresentar um projeto desse. E
claro que você não vai apresentar buscando o green card. Eu acho que isso não. Quando você faz uma Vai ser coisa consequência, né? esperando outra, não acontece. Exato. Mas imagina você amanhã com isso pronto e você entra num processo de green card. Imagina aí o chefe de polícia da cidade que você mora assinando sua carta, dizendo: ó, o Fabiano veio aqui e é um parceiro da polícia da cidade, ajuda nas forças de segurança. Olha aí. Como o governo americano vai enxergar isso positivamente e como ele vai te beneficiar com o green card? Porque você tá trazendo coisas positivas para o país. Exato. Quantas vidas foram salvas e quantas ocorrências os policiais que foram ali ensinados por você estão praticando no dia a dia, salvando vidas, prevendo situações de crise, como o senhor falou, que poderiam escalar para uma coisa bem maior, porque por tudo que você ensinou para elas, né, professor? Exatamente. Você foi muito feliz nessa colocação, Papel, porque é a base do que a gente falou no início de qualquer projeto, né? Cara, faz para ajudar aquelas pessoas. Fatalmente, a consequência disso vai ser algo voltar para você, ainda que você não faça esperando isso. Mas é natural, por quê? Porque você vai ter contato com diversos policiais, os policiais conhecem outras pessoas que vão indicar para você, que vão abrir caminhos para você, que quando você, por exemplo, tiver alguma necessidade, quando você precisar de alguma coisa, é essa galera que vai poder te indicar uma solução. Seja um médico, seja eu quero alugar uma casa e tal. Então você acaba criando o que a gente fala que é mais importante, na minha opinião, para quem chega na América, que é o network. Mais Exatamente. importante quando você chega aqui, cara, não é a grana, não é o network, cara, porque é isso que vai abrir portas, é isso que vai te mostrar o caminho para você ter uma vida mais tranquila aqui nos Estados Unidos. Então, eu concordo com você, cara. Eu acho que o que você falou é importante. A estrutura policial nos Estados Unidos é diferente, né? Cada cidade tem a sua polícia, cada condado tem a sua polícia, ou seja, eles têm uma autonomia administrativa. O que eu quero dizer com isso? Eles têm orçamento próprio. Então, se você sabe apresentar um bom projeto nesse sentido, cara, você está criando uma oportunidade financeira para você. E aí, sedimentada com o que aqui vale muito. Uma carta de um policial num processo teu, ele tem um peso enorme. Então, cara, você realmente foi muito feliz de trazer isso para a galera, porque eu tenho certeza, Papel, que quem acompanha o teu trabalho, alguns professores que acompanham o meu trabalho, alguns já mandaram mensagem perguntando: professor, como é que é aí? Professor, como é que eu faço para ir para aí? Como é que você fez para ir para aí? Então, foi muito feliz da tua parte dar essa deixa. Cara, não é impossível. Se eu tô aqui hoje, se o Papel tá aqui hoje, impossível não é. É ralado? É ralado. Mas como em qualquer lugar, cara. Só que, assim, particularmente falando, eu sou muito feliz de morar aqui pela qualidade de vida que o país me proporciona. É infinitamente diferente do Brasil. Professor, já que a gente tocou nesse assunto, o que é que te fez, professor, sair do Brasil? O senhor Levantei a bola. piada, piada interna. O senhor saiu da PM, não Eu não sei saiu? não, sei não. Bom, galera, vamos lá. O que aconteceu? Em 2017, eu recebi um convite do professor Sérgio Costa, que é um dos donos aqui da Gracie Barra Boca Raton e Gracie Barra Coral Springs, e tá abrindo a terceira, que é Gracie Barra Boynton. O cara é um empreendedor nato aí, saiu do Rio de Janeiro, a gente estudou junto na faculdade de Direito, a gente já se conhecia, e ele já meio que acompanhava o meu trabalho, por eu ser policial, por eu dar instrução na polícia. Em 2017, ele conseguiu entrar no departamento de polícia de Boca, oferecendo serviço, oferecendo aulas de jiu-jitsu para forças policiais. E de uma forma muito humilde, ele me ligou e falou: Pruja, cara, eu não conseguiria dar essa aula. Estou precisando de ajuda. Eu daria uma aula de defesa pessoal jiu-jitsu normal, que a gente sabe, mas uma aula específica para a polícia, cara, eu não me sinto à vontade, eu queria contar com a tua ajuda. Eu organizei a viagem, falei: eu vou te ajudar. Tirei uma semana de férias, peguei a minha esposa, a Bruna, a gente veio para cá, ficou uma semana aqui, a gente deu a aula. E, cara, graças a Deus, foi uma das melhores aulas que eu já dei, deu tudo certo. A gente mostrou as técnicas, os caras gostaram. E aí o departamento, acho que ofereceu para ele fechar um contrato. Olha que interessante, né? Ver o que a gente estava falando. O departamento fechou um contrato com a academia dele de dar 2 aulas por ano. E aí fechou lá valores, etc e tal. E aí o Sérgio, eu lembro que o Sérgio ainda falou assim: pô, e aí, cara? Pô, quanto é que eu te devo e tal? Eu falei: não deve nada. Eu vim aqui para te ajudar e aproveitar a oportunidade. E aí, através disso, surgiu o convite de vir para cá. Que o Sérgio falou: pô, professor, você não tem interesse de vir para cá, não? O teu professor já veio, né? O café já tinha vindo em 2017. Aí eu comecei a estudar o assunto e conversei com um advogado. Primeiro, o advogado foi do meu professor, foi o Murtaz. Aí a gente estipulou que o plano seria aplicar para o visto EB1,
Para quem não sabe, tem mais de 180, sei lá, 200 tipos de vistos, cada um com uma especificidade. E aí traçou o EB1 como meta de rota aí para o meu processo. Durante o processo, a gente teve caiu em exigência para provar mais alguns pontos que você tem que provar. E aí foi a minha transição de advogado para a esposa do professor Sérgio, que é a doutora Aide, que pô, uma excelente advogada, né? Ganhou meu caso e tal. A gente conversou muito a respeito disso na época da transição. E aí eu fiz a aplicação. Só que eu fiz isso tudo do Brasil. Por quê? Porque policial, tem uma carreira, então, assim, eu não queria arriscar nada. E é um conselho que eu dou para quem quiser fazer isso. Também não arrisque nada, faça tudo com calma. Entendeu? Não vende carro, não larga emprego, enquanto não tiver nada na tua frente certo, né? Senão vai pular uma fogueira, meu irmão. Então, aí Exatamente. eu esperei um momento. Aí veio a Covid, atrasou um pouco o processo, eu comecei em 2017. Aí o processo estava se arrastando um pouquinho. A gente deu entrada, na verdade, em 2018. A conversa começou em 2017. E aí, quando veio a Covid, segurou um pouco o processo e tal, mas saiu. No final de 2020, saiu a resposta. E quando sai a resposta dando aprovação, no caso do EB1, ele já aprova com o Green Card. Então, olha, você foi aprovado, mas você tem que entrar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos só emite o Green Card em território americano. Você não recebe o Green Card fora dos Estados Unidos. Então, você tem que ir para lá. E eu tinha 6 meses. Aí eu organizei minha vida dentro da polícia para tirar a licença prêmio. Na Polícia Militar, a cada 10 anos, você tem direito a uma licença de 6 meses, remunerada, e uma licença para tratamento de interesse particular, que a gente chama de LTIP, que dura 2 anos sem vencimento. Ou seja, você mantém sua matrícula no Estado, você continua sendo policial, mas você está fora do quadro ativo, você está licenciado. E é o que acontece hoje. Então, eu ainda sou policial, não saí da polícia, né? Que a galera bota pilha aí, sempre que abre caixinha no Instagram, a galera mete essa bronca aí, já virou até meme. Mas esse ano é um ano de decisão para mim, porque vai fazer um período de 2 anos. E aí sim eu tenho que voltar para a polícia e decidir a minha vida, né? E aí eu vou deixar no ar aí para cenas dos próximos capítulos. Vai ser uma novela, hein, professor? Ou seja, o meme vai continuar, as perguntas vão Vai, continuar rolando. até o final do ano. Ô, professor, bacana. É, cara, eu também tenho que agradecer muito ao professor Sérgio, né? O professor Sérgio me Sim, ajudou bastante, a doutora Aide também. Até aconselho quem estiver procurando com esse certeza. sonho de viver aqui nos Estados Unidos, procure a doutora Aide, né? Vai ser muito bem atendido. E, professor, eu queria te agradecer muito pelo bate-papo, Eu que agradeço, irmão. que vai ajudar muita gente que está com a mente pujante de ideias, principalmente para essa área do jiu-jitsu para forças de segurança, né, professor? Eu vou deixar abaixo aqui no link, galera, o, o Instagram do professor Rodrigo. Obrigado, irmão. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. Professor, deixa uma mensagem aí final para gente. Fala quando vai ser, se possível, lançado o curso aí, né? Deixa comigo. Qual a previsão? O senhor falou esse ano, mas tem alguma previsão? Não, tem. E manda uma mensagem final aí para todo mundo que está assistindo a gente. Beleza. Cara, primeiro eu queria agradecer mais uma vez o convite, Papel. Pô, obrigado aí pela oportunidade, né? Eu acompanho o teu trabalho. O que você faz é bem interessante, né? A gente está dedicado ao próximo. O que você faz aqui é parar um pouco a tua vida e tentar dedicar uma mensagem, dedicar um conhecimento, né? Trazer pessoas para que o nosso público, que é carente de informação, que é sonhador, que sofre aí com a realidade do Brasil, possa ter acesso. Então, primeiro, parabéns pelo teu trabalho. Parabéns pelo trabalho que você vem executando também à frente da Gracie Barra, por onde você passa, né? Eu escutei uma coisa na polícia que é muito importante, cara, e virou uma verdade para mim. Um coronel, um comandante-geral, na época, reunindo os cadetes no auditório, eram 160 cadetes, no terceiro ano, que é o ano de formação, ele falou assim: senhores, não se preocupem, a fama e o trabalho de vocês os precede. Ele falou isso. Então, o teu trabalho precede, né? Antes de qualquer coisa. Então, parabéns. Obrigado pelo convite. Galera, eu estou à disposição de vocês aí para o que vocês quiserem. Meu Instagram, o professor vai colocar ali. Né? Rodrigo Shalom, pelo fato de ser judeu, então é fácil de gravar. Minha vida é dedicada a isso. Se eu demorar a responder, não fica chateado, mas eu respondo todo mundo. Estou aberto aí para qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de dúvida que eu possa ajudar. A gente tem um defeito, papel também. A gente pode não saber a resposta, mas a gente vai procurar, porque a gente é estudioso, a gente é chato. Então, Uhum. contem com a gente nesse processo aí.
Independente de onde você esteja aí no Brasil, se você tiver a fim de vir para cá e precisar de alguma força, alguma orientação, a gente está à disposição. Cara, em relação à mensagem final, principalmente agora, não o público em geral só não, né? O público em geral, pratiquem jiu-jitsu para a vida de vocês, vai fazer toda a diferença. Mas para o público hoje, agora, falando agora dos profissionais de jiu-jitsu, que hoje é uma realidade, hoje você consegue viver do jiu-jitsu. Cara, se você quer abrir mercado, se você quer aumentar suas possibilidades, se você quer melhorar como professor, aí sim eu recomendo muito forte o nosso curso. Por quê? Porque vai abrir a tua cabeça, você vai desenvolver uma nova habilidade. Eu costumo falar que é como se fosse uma pós-graduação. Professores vocês já são, mas a gente vai estar estudando um assunto de uma forma um pouco mais específica e eu vou ter o maior prazer de tentar apresentar da melhor forma para vocês. A ideia, Papel, sobre o lançamento desse curso, eu gostaria que ele fosse lançado até o final de janeiro, mas acredito que vai ficar até fevereiro, esse curso vai ficar para lançamento. Lógico, já fui orientado pela equipe aqui da produção, da mídia, de que, como é lançamento, o preço parece que já vai ter um desconto de 50% ali para os primeiros que adquirirem o curso. E, na sequência, a gente vai estar providenciando o lançamento do portal. Eu acredito que o portal seja mais ou menos até março. E aí o portal já vai ter também, além dos cursos, a ideia do portal não é que só seja um portal de curso, mas que seja um referencial de informação a respeito desse assunto. Então a ideia é que lá a gente tem artigos produzidos por operadores de segurança, a análise sobre ocorrência, como que o jiu-jitsu poderia ter sido aplicado, tudo bem específico aplicado para esse mercado. E é isso, cara. Obrigado mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês aqui. Espero que vocês curtam e comentem bastante aí para a gente poder voltar num momento futuro aí com mais novidades aí, com projetos já implementados. Valeu, professor. Obrigado. Abração. Tamo junto.